como é que a gente faz, né? Enfim, meu nome é Marcelo Carvalho, sou mediador dessa mesa. Bem-vindos à segunda sessão de comunicações da mesa, da segunda mesa online do nosso evento. Gostaria de agradecer ao público que está acompanhando a gente no Zoom e no YouTube, e agradecer também aos participantes da mesa. Eu vou citar aqui rapidamente quem vai fazer as apresentações e quem vai fazer as apresentações. A primeira fala vai ser Teoria e em Ato Criativo, a Câmera-Corpo e o Corpo-Câmera no Cinema Documental, de Evaldo Mocarzel. Quem vai apresentar é Cristiane Wozniak, da Unespar, e o próprio Evaldo Mocarzel, né, que comparece aqui conosco. Na segunda fala, seria o Rafael Duarte, seria Becker de cineasta, rabiscos diegéticos por uma teoria absurdista do cinema a partir da dramaturgia, título interessantíssimo, e vamos ver se ele consegue conexão para participar aqui do nosso evento. Na terceira fala, André Scanzani, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o título do trabalho, A Impossibilidade de Fissura entre o Técnico e o Artístico, os longos planos de Bélatar, sobre o pensamento de Gilbert Simondon. Bom, vamos estabelecer aqui aproximadamente 20 minutos para cada apresentação e tentar fazer esses 30 minutos de debate no final. Eu vou avisar de vez em quando o tempo estiver acabando, talvez com 10 ou com 5 minutos, para vocês terem uma ideia, mas vamos tentar ao máximo nos mantermos nesses 20 minutos para não avançarmos mais, porque já estamos começando atrasados, tá? Então é isso. Bom, primeira apresentação da Cristiane Wozniak, Unespar e Evaldo Mocarzel. Teoria em Ato Criativo, a Câmera-Corpo e o Corpo-Câmera no cinema documental, de Evaldo Mocarzel. Com a palavra, Cristiane e Evaldo. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite para o meu ato criativo aqui presente. Boa noite. Estou muito feliz com o aceite desses coordenadores maravilhosos quando eu fiz a proposta de trazer o meu objeto artístico, meu sujeito, meu tema, esse cineasta que estivesse aqui comigo dialogando e mais apresentando ainda. O pessoal que já está cansado de me ver falar nesses 4, 5 anos aqui de Evaldo Mocarzel, minhas hipóteses, minhas teorias acerca deste grande teórico que tem um pensamento fílmico, e hoje, graças, né, ele está aqui e aceitou o nosso convite. Rapidamente, então, eu faço uma breve apresentação de Evaldo Mocarzel e vou lançar 3 perguntas com as quais eu alicercei basicamente a minha comunicação para hoje aqui e vou passar a bola diretamente para o Mocarzel. Aproveitemos a presença aqui. O Mocarzel é um diretor, roteirista, documentarista, professor, tradutor, ensaísta, ator e produtor multideterminado. É assim que eu começo o meu texto. Nasceu em Niterói, tornou-se doutor em artes cênicas em 2018, na ECA, USP. É formado em comunicação social, fez seus cursos de cinema na New York Film Academy, trabalhou durante 8 anos como jornalista e editor do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, e o seu interesse pelas artes cênicas o levou a frequentar o Círculo de Dramaturgia do diretor Antunes Filho, lá no CPT, no Sesc São Paulo. Como professor convidado, o Moca lecionou no curso de bacharelado em cinema e audiovisual, lá na Unespar, em Curitiba, onde eu estou vinculada ao mestrado de cinema e artes do vídeo, onde eu tive o prazer de conhecê-lo, mas tinha reconhecido seus filmes anteriormente. Foi paixão à primeira vista, né, Moca? E desde então estou aqui a teorizar, a procurar os atos teóricos, esse pensamento desse grande cineasta documentarista, que foi ontem bastante comentado pela nossa convidada, a querida Cecília Sales, que estuda as cartas de montagem e os documentários que se referem aos processos de criação em artes cênicas, dos grupos, dos coletivos, das redes de criação. Esse não é o meu foco de estudo e de teorizações acerca do Mocarzel, e sim os seus documentários que eu chamo filmes que dançam. É a sua relação com a dança, com o corpo, com essa edição magnífica, com esse pensamento para um corpo que se move para a câmera, com a câmera e na câmera,
que me interessou a partir dos estudos que eu fui tentando descobrir coisas, hipóteses e teorias a partir daí. Então, sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o Mocarzel com a primeira questão que eu gostaria, Mocarzel, que você aqui nos brindasse com o seu pensamento sobre dança, como se dá esse seu encontro com o corpo dançante, com os seus filmes, como que chega para você essa noção, esse casamento linguístico. Você usa muito essa expressão, casamento linguístico entre dança e cinema. Como é isso para você e seu encontro com a dança? Na verdade, eu sempre amei dança, né? No jornalismo cultural, eu fiz uma parceria com Helena Katz para defender a dança, e a dança, ela me... Enfim, a dança é uma linguagem que eu amo, assim, amo no sentido do halo de possibilidades de linguagem, da sua longevidade mais remota e da sua centelha contemporânea, né? É uma linguagem, assim, o cinema é uma linguagem centenária. A dança, ela é milenar, anterior à palavra, né? É uma espécie de cenário originário do pensamento humano, como a pintura, né? Então, eu sempre tive fascínio por dança. E eu sempre me incomodei um pouco com os filmes de dança que eu via, porque a palavra, de um modo geral, me parecia ser uma agressão, às vezes, à dança. Uma agressão da reiteração, da redundância, ou seja, era como se fosse um empobrecimento de uma linguagem que é um imenso halo de possibilidades sugestivas, que é a grande potência da arte. E eu sempre tive muita vontade de fazer documentários de processo em dança, né? Assim, tudo que me ligou às artes cênicas foi principalmente aprender como dramaturgo, né? E a dramaturgia da dança é uma coisa que me desconcerta até hoje, né? Então, eu queria desconstruir um espetáculo a partir do seu processo. Eu fiz isso com teatro e tentei fazer isso com dança também. Era um pouco essa ideia de você filmar todo o processo, filmar o espetáculo algumas semanas depois da estreia, depois desconstruir tudo o que havia, ou seja, fraturar o espetáculo com cases de montagem, onde a gente vê como é que aquela linda frase coreográfica nasceu na sala de ensaio. Então, assim, esse era a ideia principal. Quando eu pensei em filmar a dança, eu falei, não tem palavra, sabe? Então, o Robert Bresson, que é um dos meus gurus, né, grande mestre francês, ele diz assim, criar leis de ferro, nem que seja para rompê-las. Então, a ideia era criar leis de ferro, ou seja, não tem palavra reiterativa para explicar o gesto, sabe? Então, essa foi um primeiro dogma, uma primeira lei de ferro. E depois, eu queria promover um casamento de linguagem entre o cinema e a dança, sem que uma arte fosse subserviente à outra, né? Como é que essas artes podem dialogar? Obviamente, através do movimento, né? O cinema, né, tem as imagens e som em movimento, e a dança ela é construída assim. Então, eu fiquei tentando buscar as especificidades do cinema e as especificidades da dança para fazer com que elas dialogassem, né? Então, assim, com relação à filmagem, né, eu tinha uma outra obsessão, levar a câmera para o corpo.
Como levar? E a gente hoje, com todas as facilidades e a leveza do minimalismo das câmeras digitais, eu falei, eu vou criar umas traquitanas para perspectivar o corpo de quem dança. Eu ficava na sala de ensaio e falei, não é esse meu ponto de vista é errado. Por mais que eu esteja lá, a câmera tem que estar lá. Como é que eu... Então, eu procurei fazer um exercício de alteridade através de alguns dispositivos que eu criei para levar a câmera do corpo para perspectivar o olhar de quem dança e fazer também um exercício de alteridade radical como documentarista, ou seja, transformar o fotógrafo, o bailarino, a bailarina, em fotógrafo de si mesmo. Né? E ele, ao mesmo tempo, esculpindo esses movimentos. Né? Eu fiz esse tipo de experimentação em contextos de improvisação total e em contextos de repetição ipsis literis de frases coreográficas escolhidas para serem reconstruídas através dessa filmagem do corpo. Mocarzel, complementando isso, fazendo um gancho, tudo isso que você está me falando, isso para mim é visceral, eu consigo ver essa teoria impressa, eu consigo ver esse pensamento corporalizado nos seus ensaios fílmicos, e basicamente o que sai para mim como uma marca em 3D, na leitura das suas cartas de montagem, porque isso eu sempre considerei em todas as minhas falas, nos meus escritos, o privilégio que é ter acesso a essas cartas de montagem que tanto ontem foram elogiadas, né, pela Cecília Salles, e conduzem a gente também a perspectivar um olhar, um raciocínio, uma hipótese com os seus filmes. Basicamente, a partir de 2 filmes documentários que você se embrenha nesse processo de criação, nessa desconstrução do gesto, nesse corte deflagrado pelo gesto. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque eu vejo aí uma forte, forte tendência de uma teoria colocada em praxis cinematográfica, esse corte deflagrado pelo gesto, que você vai chamar, e eu adotei isso como montagem miríade. Isso é visível em 2 de seus documentários, o São Paulo Companhia de Dança e depois o Ensaio sobre Movimento, e também acontece ali uma coerência e uma reiteração no seu filme performance, Buracos no Céu, e também no seu experimento da Lia Rodrigues, Canteiro de Obras, quando você percorre aquele caminho da chegada daquele grupo numa favela do Rio de Janeiro, e ali nós vamos para um outro lugar. Você poderia me falar um pouquinho, corroborar essa hipótese que eu vejo, essa cadência, esse swing, esse filme que dança, que eu chamo, que é por esse trabalho de um pensamento que corporifica ali no documentário, o que é esse gesto que deflagra o corte e repete, 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 que para mim é uma grande homenagem à repetição do corpo na dança também, de qualquer dança, de qualquer bailarino. Fala para nós um pouquinho, Mocarzel. Eu concordo, assim, que, na verdade, eu trabalhei muito essa ideia, né, num dos projetos. Né, eu sempre tive muita vontade de rever os movimentos, ou seja, você escolhe frases coreográficas belíssimas, entendeu? Que na dança você vai ver uma vez, mas o cinema te dá a possibilidade de você ver aquilo perspectivado de diferentes pontos de vista. Então, por exemplo, no caso do ensaio sobre o movimento, a gente escolhemos, né, a Inês Pogéia, né, que é a diretora da São Paulo Companhia de Dança, eu pedi a ela que ela escolhesse frases coreográficas que seriam repetidas no palco, no ensaio, com uma traquitana que eu criei para o corpo, com uma outra traquitana com uma GoPro, que eu não gostei tanto do resultado,
que tem uma imagem um pouco mais bruta, mais para esportes radicais, e em cima de telhados, para dar uma descortinada sublime nessa linguagem sugestiva da dança. E, de alguma maneira, construir essa miríade de uma mesma frase coreográfica. E, assim, eu lembro na memória, tem um filme, um curta experimental de um cineasta escocês, mas que fez sua carreira no Canadá, que é o Norman McLaren. O McLaren, quando era estudante de cinema, eu vi, ele fez um filme com um casal de bailarinos que se chama Padedê. Eu achava aquilo é uma animação, porque ele a partir dos corpos, ele cria linhas, né? E eu queria, na imagem documentário, construir essas linhas de movimentos repetidos para eu ter o prazer de ver um único movimento perspectivado, né, de N pontos de vista e, em vários momentos, filmados pelo próprio bailarino. Mas, assim, eu estava descrevendo ali, Cris, no início, por exemplo, os procedimentos que eu adotei como diretor na filmagem. Na montagem, eu trabalhei com um grande colaborador, que é um montador genial, que é o Marcelo Moraes, mas que não gosta de dança. Eu falei, nossa, mas essas bailarinas lindas, pelo amor de Deus, você tem... Ele falou, não, mas eu não aguento. E eu criei ali outras leis de ferro. Eu acredito, às vezes, assim, até porque o cinema é uma linguagem metonímica, uma linguagem de recorte, você tem que experimentar coisas, às vezes, com uma certa radicalidade lúdica, e se não der certo, joga fora e escolhe outro caminho, assim, sem também arrastar a corrente. Mas eu criei com ele a ideia de construir inicialmente um filme inteiro em falsa continuidade de movimento. Então, a bailarina entrava no palco, ela desenhava um gesto, ela esculpia o gesto, e aí vem essa miríade ali documentária, ou seja, de outra maneira, né? Sem a repetição, mas ali a continuidade. Aí aquele gesto se repete na sala de ensaio, com o mesmo movimento no corpo, né? Porque na verdade, eu trabalhei com 3 traquitanas, né? Uma traquitana era uma câmera, assim, hoje nem sei se eu usaria, né? Mas é uma câmera de elevador, essas câmeras bem precárias, que davam uma textura um pouco feia, esverdeada, porém, a precariedade em documentário, principalmente, quando ela é orgânica na dramaturgia, ela vira na linguagem. Uhum. Então, eu usei essa era uma câmera que eu não tinha possibilidade, o bailarino não tinha condição de se ver, porque eu tinha que acoplar um videoconcha no corpo para que aquele sinal emitido, né, ele fosse captado numa fita mini DV. Mas ali eu tive uma contribuição maravilhosa das bailarinas e dos bailarinos. Aí, de repente, uma bailarina chegou assim e falou... Porque eu acho que, assim, principalmente de documentário, ouvir o outro, ouvir a alteridade, sabe? Eu não danço, eu sou um diletante no sentido amador e no sentido apaixonado. E aí, a bailarina chegou, Evaldo, posso dar uma sugestão assim, super humilde? Falei, poxa, lógico. Ela falou assim, eu gostaria de dançar com essa câmera na palma da minha mão. Nossa, as imagens eram com toda essa precariedade de uma câmera de elevador, eram de uma beleza, eram de uma delicadeza, eram de uma sensualidade, né? Então, essa ideia de construir um filme inteiro em falso raccord, aí o montador resolveu, desistiu acho que umas 4 vezes. Ele hoje é um grande
montador, né, de séries, né, da Amazon, mas ou seja, é um gênio, mas ao mesmo tempo ele tinha que se adequar àquele conceito. Então ele falou: todo e faça um recorde, não quero fazer, eu vou sair. E foi um embate. E a segunda coisa, que era mais uma camisa, era mais uma lei de ferro, eu queria que, obrigatoriamente, eu queria experimentar uma montagem coreográfica em que o gesto deflagrasse o corte. Então, tinha que ser um gesto que deflagre o corte. E aí vem a ideia desse casamento, né, entre o cinema e a dança, ou seja, fazer uma montagem assumidamente coreográfica, logicamente na medida do possível, porque digamos, é uma lei de ferro lúdica, né? Assim, a gente tem ali que experimentar. A experimentação é lúdica, ela não precisa ser uma coisa austera, casmurra agora, ela tem que ser rigorosa. Perfeito. Um momento, Cristiane, desculpa. Porque a gente já tem 20 minutos de apresentação, só que eu vou dar... Não, mas eu vou dar um pouco mais de tempo para você e também para a próxima apresentação da Andréia, porque o Rafael parece que não chegou ainda. Ok? Opa, aí depois a gente ainda vai ter mais meia hora de discussão final de tudo funcional. Okay? Então, vocês têm mais 10 minutos. Tá? Me dá o toque lá quando faltar uns 5 minutinhos, então, Marcelo. Certo, ok. Nossa, amor Carzel, ganhamos aí mais uma fala. Você fala no Marcelo Moraes, mas eu vou agora citar uma outra montadora que também acho que captura bem o seu pensamento, né, e a sua escrita dessas cartas, eu acho que a influencia também. Ontem falou-se muito em rede, que esse trabalho de pensamento de cineasta também não é só do roteirista, escritor da carta de montagem, do diretor, e eu te considero um coreógrafo também, de certa maneira, né, nesse pensamento do gesto e dessa cadência que você imprime a sua obra cinematográfica. Eu estou falando de Guta Pacheco, com a qual eu a entrevistei também, então, para tirar também dela algumas teorias que embasam quando ela trabalha como sua montadora. E ela me escreveu basicamente isso. As cartas de Mocarzel transbordam conceito, ideologias, viagens, possibilidades de caminho, e são lindas. Nos casos onde ele me coloca na mão o processo de montagem, ele tem muito clara a ideia de criarmos sempre uma nova coreografia com repetições dos movimentos das coreografias originais. Mocarzel é brilhante. Mocarzel explora diferentes ângulos e locais, fazendo uma miríade de gestos, quanto mais curtos, melhor. Certamente, isso norteia e sempre vai nortear meu trabalho ao criar estes filmes lindos sobre dança. Eu acho isso uma declaração, além de tudo, corrobora o seu pensamento. A minha última pergunta para você você falou aí desse, para mim é uma imprevisibilidade que também está presente quando você vai com essas traquitanas, esses acoplamentos de câmeras para várias partes dos corpos dos bailarinos, que te dá uma possibilidade de movimento inusitado. Eu chamo isso de imprevisibilidade e também alteridade. E aí a minha pergunta, eu cito um trecho de Comolli, Jean-Louis Comolli. Para ele, reter essas alteridades em um documentário significa estar às voltas com as desordens e os imprevistos da vida, com o indecidível dos acontecimentos do mundo, com aquilo que do real se obstina em enganar as previsões. Impossibilidade do roteiro, ponto. Necessidade do documentário. Você falou em Robert Bresson, você falou de outros teóricos que o alimentam, você falou do Norman McLaren, e agora a minha pergunta é, Comolli alimenta teu raciocínio teórico, teu pensamento cinematográfico, o documentarista Mocarzel? Completamente. Eu poderia dizer que eu tenho uma espécie de uma tara pelo Comolli, até porque, e ele tem essa visão louca de que, ou seja, a câmera deve ficar no lugar onde incomoda, onde os corpos se... Ele defende muito essa ideia de que o cinema é uma arte de corpos que se esbarram, né? É muito interessante, assim. Agora, eu adoro Comolli, assim, eu assim, até ministrei um curso inteiro,
né, na FAP Unespar, sobre o Comolli. Essa ideia dele do real, né? O real para ele é a fratura, né, na sociedade do espetáculo que desmascara a roteirização publicitária, né? Ele tem essa ideia o real como irrupção do real, como essa fratura que faz irromper. E dentro de uma criação coletiva de dança, é uma loucura. Porque, assim, ninguém... É uma criação... Porque no teatro, você documentar é mais palatável, digamos assim. Mas eu, para fazer o São Paulo Companhia de Dança, eu fiquei 1 mês numa sala de ensaio. E os fotógrafos falaram, eu não sei o que filmar. Eu falei, então, nós vamos fazer o seguinte, hoje nós filmaremos o dia inteiro o pé. Vamos filmar toda a expressividade do pé. Aí, dia seguinte, vamos filmar a expressividade das mãos na barra. Então, a gente ficou ali decupando até que e todo mundo atrás do coreógrafo, ninguém sabia qual era a obra em si, né? Algumas frases coreográficas começaram a ser esboçadas e, subitamente, eureka. Um gesto que eu senti. Eu falei, eu duvido que esse gesto não vai entrar na coreografia final. Então, vamos focar aqui. E, aos poucos, a gente foi se entendendo o que a gente deveria filmar. Mas, assim, é um processo muito sugestivo, né? E, assim, só para finalizar, que eu já sei que já está no horário, você me chamar de coreógrafo é uma das maiores alegrias da minha vida. Eu acho que, às vezes eu falo, eu acho que eu sou um coreógrafo, entendeu? E adoraria ser bailarino, adoro dança, adoraria coreografar e brinco dizendo que eu tenho uma sapatilha de ponta escondida aqui debaixo, porque eu adoro o que a dança me proporciona e eu não consigo traduzir em palavras. Vocês teriam mais uns 5 minutos se quiserem aproveitar. O que a gente poderia falar mais, Cris? Não, Vamos falar de... Deixa eu falar dessas 3 traquitanas, então, que eu criei. Então, tem essa da câmera do elevador, que eram, né, ficava um fiozinho aqui no corpo e ao mesmo... Tinha uma outra que eu pegava a câmera do documentário e botava no corpo. Um fotógrafo que trabalhou com a gente, o Gustavo Radba, ele tinha uma espécie de um bodycam que depois eu aperfeiçoei porque machucava a costela, entendeu? Mas você acoplava a câmera num eixo daquele colete e aí você jogava a câmera para o pé. Ou seja, você tinha a possibilidade de perspectivar o corpo como universo. Então, você filmava o pé, você filmava aqui, você filmava de lado, você filmava só o braço em cima, você filmava as costas. Então, ou seja, não existe nada mais lindo do que filmar um corpo, né? O corpo é de uma potência absurda. E a terceira traquitana que eu criei foi que eu criei com o Fabiano Pierry, foi um fotógrafo que trabalhou comigo, que ele também era muito jeitoso, a gente ficava lá bolando, né? Com a GoPro. Mas a GoPro eu achei uma imagem bruta, entendeu? Era uma imagem que me agredia diante daquele universo de delicadeza, por mais que fosse um William Forsythe demolidor, entendeu? Mas era uma imagem que não me agradava como... Eu usei algumas pinceladas, mas não me agradou tanto, entendeu? Porque eu acho que existe um movimento do corpo que me parece que tem que estar organicamente melodizado dentro do quadro e ele obrigatoriamente vai estar quando você leva essa câmera para o corpo, entendeu? Tá ok. É isso, agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Mocarzel. Imagina, eu te agradeço. Foi lindo. Obrigado, então, Cristiane Mocarzel, pela apresentação. Vamos passar agora para a Andrea Scanzani,
da Universidade Federal de Santa Catarina, a impossibilidade de fissura entre o técnico e o artístico, os longos planos de Bélatar, sobre o pensamento de Gilbert Simondon. Andréia, como eu disse, você tem 20 minutos para fazer a sua fala. Se você quiser estender um pouquinho mais para complementar a sua fala, e depois a gente passa para o debate, tá ok? Obrigada, Marcelo. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. É meu primeiro compartilhamento de tela via Zoom. Espero que dê certo. Vocês estão vendo? Pelo menos a telinha ali? Vamos. Epa, que bom. Eu sou daquelas que escrevo, não confio no meu taco de fala espontânea, e eu vou ler então, tá? Peço licença e vamos lá. Nos últimos anos, tenho tentado elaborar alguns pensamentos sobre o que chamo de ato cinematográfico, isso é, o momento em que corpos e máquinas estão em ação durante as filmagens, com ênfase para o papel catalisador da câmera. Boa parte dessa pesquisa encontra eco na teoria de cineastas, particularmente pelo olhar amplo em relação à própria definição de cineasta, que aqui nesta apresentação, apesar da escolha de um dos ícones de um cinema dito autoral, se volta para a orquestração de uma equipe numerosa e seus aparatos técnicos. Nesta apresentação, me dedico a um único plano, o plano inicial do último filme de Bélatar, O Cavalo de Turim. Um parênteses, na realidade, Bélatar acabou filmando novamente, né? Ele participou do Festival de Viena agora, no ano passado, então não é exatamente o último, mas é o último cinematográfico, por assim dizer. O primeiro plano desse filme, em diálogo com as ideias de Gilbert Simondon, um pensador de formação diversificada, que apesar de ter na filosofia e na literatura a sua base, também se graduou em psicologia e aprofundou os seus estudos em áreas como a física, a música, as artes, a mineralogia, a medicina e a tecnologia, a qual considerava indispensável para o conhecimento dos demais campos. Devo acrescentar que o recorte feito para esta fala fará um resumo, talvez leviano, de algumas ideias-chave de Simondon, como o ciclo de imagem, a margem de determinação dos objetos técnicos e o caráter ecumênico do objeto estético, que, a nosso ver, auxiliam a enxergar um possível pensamento teórico da prática de Bélatar. Os batimentos da imagem cinematográfica são criados, processados e expostos por máquinas, desde a fabricação dos materiais até os procedimentos de filmagem, finalização e da tão almejada projeção. Todo o caminho é atravessado pela tecnologia vigente e disponível para a época em que tal ou qual produção é levada a termo. Ao remontar a história tecnológica do cinema, vemos que ela sempre esteve em transformação. E se hoje nossos celulares cumprem um papel de pequeninas cavernas de Platão, é porque o constante movimento da tecnologia é sua fortuna. Um movimento que, a nosso ver, não tem início nem fim. Não há uma origem única ou um descobrimento. O que há é o uso específico de vários descobrimentos conjugados numa função também específica para cada era. O que vemos como uma evolução de aparatos ópticos nada mais é do que a capacidade humana de transformar ideias em coisas, de debruçar-se com curiosidade sobre os materiais e dar corpo à imaginação através de sua predisposição inventiva. A imaginação, tal qual pensada por Gilbert Simondon em seu curso de Imaginação e Invenção, de 65-66, nos mostra que o que precede a percepção já é o nascimento de um ciclo de imagem, que se estende à percepção na forma de imagens intraperceptivas e para além da percepção, através das imagens memória. Assim, a imaginação seria um ciclo contínuo, cito o Simondon. A imaginação não é apenas a faculdade de inventar ou de suscitar representações para além da sensação. É também a capacidade de perceber nos objetos certas qualidades que não são práticas, nem diretamente sensoriais, nem completamente geométricas, que não estão relacionadas com a matéria pura, nem com a forma pura, mas residem nesse nível intermediário dos esquemas. Podemos considerar a imaginação técnica como definida por uma sensibilidade particular ao tecnicismo dos elementos. Essa sensibilidade ao tecnicismo permite a descoberta de arranjos possíveis. O inventor não procede do nada, a partir da matéria a qual ele dá forma, senão a partir de elementos já técnicos, nos quais descobre uma individualidade capaz de incorporá-los.
A ideia de Simondon de uma imaginação técnica, com uma sensibilidade capaz de enxergar nas coisas sua própria tecnicidade, faz com que o movimento de transformação seja constante e circular, visto que cada era dá existência a seus próprios objetos. O objeto técnico, desse modo, cito, pensado e construído pelo homem, não se limita a criar uma mediação entre homem e natureza. É uma mistura estável entre o humano e o natural. Contém algo de humano e algo de natural. Fecha a citação. Para que não fiquemos apenas na abstração das palavras do filósofo e consigamos enxergar parte de sua reflexão nas coisas da vida, pensemos um pouco no cinema, nosso objeto por excelência, e suas tantas máquinas, mais particularmente a câmera. A câmera, ao executar sua despretensiosa e programada tarefa, entra na cadeia das imagens e oferece sua contribuição ao ciclo da imaginação-invenção, ela mesma sendo um fruto desse ciclo. A imagem que dela nasce, uma imagem artificial, retroalimenta o próprio circuito. Sua artificialidade lhe confere uma condição exterior ao homem, mesmo que dele tenha vindo, e lhe garante uma vida própria dentro do universo dos objetos estéticos, o filme. Essa emancipação faz com que sua potencialidade enquanto imagem se intensifique, se torne parte de um conjunto técnico que está predestinado a propiciar o reencontro dos seres humanos, na projeção, e nesse momento, repetidas vezes na história de cada ser e na história do cinema, a imagem artificial acaba por ser assimilada tanto individualmente quanto socialmente. Torna-se parte novamente do imaginário em forma de memória, numa ressonância afetivo-emocional, e de certo modo é absorvida. A imagem concebida no imaginário do criador cineasta, modelada pela câmera, também concebida pela imaginação e invenção, é interiorizada na mente do espectador, é naturalizada em novas imagens, e o próprio conjunto técnico câmera-projeção, artificial por excelência, é também incorporado e renovado constantemente. Cito, a cultura está desequilibrada, porque reconhece certos objetos como objeto estético e lhe outorga direito de cidadania no mundo das significações, enquanto que rejeita outros objetos, e em particular os objetos técnicos, em um mundo sem estrutura para aquilo que não possui significado, senão somente um uso, uma função útil. Fecho citação. Simondon clama por um título de cidadania ao objeto técnico e desenvolve os vínculos desse protesto em sua tese secundária de doutoramento, o modo de existência dos objetos técnicos. Para o filósofo, a técnica, a máquina, exerce uma influência direta nos corpos dos indivíduos e sua ação utilizadora, sua suposta serventia, desencadeia uma alteração transversa, uma espécie de permuta contínua com quem ou com que faz parte dessa articulação. Desse modo, o objeto técnico nada mais é do que um ser em conexão com os corpos e mentes, e não um objeto mecânico dissociado da realidade humana, ou mesmo independente de outros objetos técnicos. Cito Simondon. A presença do homem nas máquinas é uma invenção perpetuada. O que reside nas máquinas é a realidade humana, o gesto fixado e cristalizado em estruturas que funcionam. Fecha a citação. Essa presença se dá igualmente em caráter reverso, pois a máquina também se cristaliza no gesto humano. Essa permuta se dá através do que ele elabora como margem de indeterminação das máquinas. Cito. A automatização é um grau bastante baixo de perfeição técnica. O verdadeiro aperfeiçoamento das máquinas não tem nada a ver com o aumento de automatismo. Muito pelo contrário. Tem a ver com o fato de seu funcionamento abrigar uma certa margem de indeterminação. É esta margem que permite que uma máquina possa ser sensível à informação exterior. A máquina dotada de alta tecnicidade é uma máquina aberta, e o conjunto de máquinas abertas aceita o homem como um organizador permanente, como um intérprete vivo das inter-relações entre as máquinas. Fecha a citação. Se entendermos a câmera cinematográfica como uma máquina aberta, que reflete a materialização do pensamento humano, podemos nos indagar com qual informação exterior ela estaria propensa a dialogar quando, sob a batuta de quem orquestra as inter-relações
de uma equipe de filmagem e seus tantos objetos técnicos. O momento no qual a câmera é acionada deflagra uma coesão imaterial entre corpos e máquinas. Este impulso vital, detonado pela câmera, coordena, a nosso ver, a margem de indeterminação que ela mesma oferece. Quais seriam, então, as margens de indeterminação de uma câmera equipe cinematográfica em ação? Uma resposta possível seria tudo aquilo que deixa algum espaço para adequação momentânea e que possa se ajustar em tempo presente ao ambiente e à ação, à relação com o entorno e com os corpos no cumprimento de suas funções. O que é expressado não é mais a individualidade de cada membro da equipe, mas uma composição coletiva, dentro da compatibilidade sinérgica, outro termo de Simondon, numa transindividualidade, que também é outro conceito dele, em que as possíveis oscilações da margem de indeterminação das relações entre objetos técnicos e seus operadores funcionam como flutuações da matéria. Isto é, se pensarmos em um movimento de câmera banal, como um traveling, veremos que há uma partilha de responsabilidades entre cada membro da equipe e entre cada máquina. Todos têm que se comunicar com todos, em razoável afinação, através de um traçado pré-determinado. O resultado material, o filme, dessa coordenação, carrega todas as nuances dos movimentos e das capacidades técnicas do conjunto, não apenas em sua potencialidade hipotética, mas no que realmente foi possível realizar naquele exato momento de filmagem. As flutuações da matéria, portanto, são o resultado dessa sinergia capaz de sensibilizar os componentes da máquina, negativo, o sensor, para iniciar o processo de transformação em imagem. Eu vou passar aqui, tentar passar sem som, o trecho, que é um perigo, né, passar sem som, o trecho do filme do Béla Tarr. Ixi, ele para, né? Eu não consigo fazer isso aqui. Se eu vejo o meu arquivo, ele para. Espera aí. É porque tu está compartilhando Coloca usar a apresentação de slides, talvez, Daraka. Está compartilhando toda a tua tela, sabe? A gente está Estou compartilhando minha tela. Como é que eu faço? Mas tem como tu compartilhar a apresentação só. Coloca... Está compartilhando, interromper compartilhamento. Não sei fazer isso, Paty, desculpa. Eu acho que usar a apresentação de slides, eu acho, não? Aqui, em cima ali. Para a esquerda. Para a esquerda. Aí, usar a interromper vídeo, não. Usar a apresentação de slides, onde está o teu... Não aparece isso escrito para mim. Não? Tem o terminar a apresentação e tem... André, eu acho que é o segundo da esquerda para a direita e em cima. Dá uma olhada. Em cima do vídeo? Em cima do vídeo tem uma setinha, aparece. Vai para a esquerda com o precursor. Aí, isso aí. Isso. Usar a apresentação de slides. Aparece no meu isso? É que ela vê outra tela, gente. Eu vejo outra coisa aqui. Aqui está no som. Ela vê outra tela. Na minha, interromper vídeo, escolher plano de fundo virtual, configurações do vídeo. Ah, que horror. Bem, eu estou gastando tanto tempo nisso. Tu pode deixar passando, né, o vídeo, entendeu? Tá no mudo agora. Você tá mudo agora. Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Tá passando o vídeo? Não. Ele para, né, quando eu troco de tela. Uhum. Tá. Vai ser sem vídeo nesse momento. Eu só vou fazer questão de passar o outro. Acho que a maioria de vocês conhece, né? Ou se não todos, óbvio, conhece esse plano. Vamos lá. Para termos uma clara ideia sobre as variáveis envolvidas numa equipe ordinária de cinema, poderíamos relembrar aqui a cena de abertura do Cavalo de Turim, de Béla Tarr, de 2012, em que o cavalo, aquele salvo do açoitamento por Nietzsche,
puxa uma carroça conduzida por um homem e, ao longo de pouco mais de 4 minutos, é acompanhado pela câmera em um longo traveling. O dia está nublado, venta muito, a paisagem é em preto e branco, o caminho que o cavalo tem de atravessar é árido, as árvores perderam suas folhas, o céu carregado de nuvens densas está muito baixo, o chão de terra batida levanta um pouco de poeira e acaba por confundir-se com algo semelhante a uma neblina intermitente. O cavalo parece cansado, seus movimentos não são elegantes, revelam certo incômodo. Apesar de expressar o vigor comum aos cavalos, seus pelos mostram sua descompostura, suados e emaranhados nos arreios que o encilham à carroça. Durante o percurso, a câmera acompanha o movimento dos 3, carroça, cavalo e homem, ora mostrando o animal, ora o homem, ora os dois. Em alguns momentos, a câmera se adianta ao conjunto mostrando-o de frente, por outros, se mantém em sua lateral. Às vezes está mais próxima e outras se afasta para deixar entrar em quadro outros elementos da paisagem, como o sol, que, próximo ao horizonte, aparece ao fundo do quadro filtrado pelas espessas camadas de nuvem. O nível de complexidade da realização de tal plano é altíssimo. Pensemos um pouco em seus detalhes. Há toda uma longa movimentação de câmera em um terreno acidentado, uma estrada enlameada, a qual estamos chamando de traveling. Definir este deslocamento como um traveling trivial talvez não seja o mais adequado, pois a câmera não está estritamente sobre trilhos. Se formos fazer a exegese do movimento, veremos que a altura da câmera é variável, a sua distância em relação ao percurso da carroça também. Nenhuma dessas duas características eliminaria a possibilidade de um traveling. No entanto, a maior liberdade de aproximações e afastamentos da câmera em relação ao percurso da carroça e suas variações na altura só podem ser alcançadas com a coordenação de um traveling, ou simplesmente uma plataforma sobre rodas, com um braço de grua. Esta combinação faz, inclusive, com que a câmera possa aproximar-se do cavalo com certa sutileza, sem a proximidade do operador ou de outros suportes mais robustos. Trata-se de uma câmera 35mm tradicional, de película, portanto, ela em si não prima pela descrição. E em situações como essa, são necessárias medidas específicas para que o cavalo não se amedronte de forma visível. Como dissemos anteriormente, venta muito durante todo o filme. Analisando a cena sob esse aspecto, e sem qualquer informação sobre as filmagens, poderíamos imaginar duas possibilidades. Ou a produção encontrou uma localização geográfica cujas intempéries são totalmente previsíveis, ou investiu em grandes ventiladores. Poderíamos pensar as duas variáveis como formas distintas de organização do conjunto técnico, onde, na primeira opção, estaríamos à mercê da natureza, e na segunda, nosso conjunto técnico seria maior e mais complexo. A atmosfera visual nascida da associação desses poucos, mais complexos elementos torna-se eficiente não apenas pela escolha dos componentes do quadro, mas fundamentalmente pela forma como todos esses ingredientes são assimilados pela câmera. As filmagens ocorreram em 2009, uma época, portanto, em que a tecnologia digital não era desprezível, e mesmo assim, a opção da produção foi pela utilização de uma película preto e branco. Sem entrar na discussão dos valores da inevitável transição tecnológica, queremos pontuar que a escolha de uma infraestrutura técnica amadurecida, mais de 100 anos de história, sendo executada por uma equipe experiente em seus métodos, faz diferença em projetos dessa natureza. Contudo, para além do claro ganho estratégico, o que esta escolha, o uso da película, acrescenta ao Cavalo de Turim, torna-se sua pedra de toque. O filme é composto dentro de uma amplitude monumental para os parâmetros fotográficos, entre claros e escuros. O que queremos dizer com monumental é, por exemplo, podermos ver em detalhes os pelos escuros e suados de um cavalo filmado em contraplongé, com o céu nublado e o sol ao fundo. A capacidade de acolhimento num mesmo material sensível de uma região extremamente clara e outra de escuros densos, sem perder detalhes em ambas as áreas, não é algo simples de se lograr. O sucesso dependerá do negativo, da maneira como foi sensibilizado, processado, copiado, e a eleição de cada etapa do processo, de cada passo técnico, irá afetar diretamente a forma como a atmosfera do filme é criada a partir de sua visibilidade. Tudo é visível, desde o recanto mais sombrio e discreto à intempérie mais violenta. Nenhuma área é especialmente acentuada, não apenas pela escolha ótica de sua profundidade de campo, sua profundidade de campo ampla, mas particularmente pela exploração primorosa da latitude do negativo e dentro de sua extensa capacidade dinâmica. Ao agruparmos todos esses elementos num único conjunto técnico, aquele comprometido com a realização do Cavalo de Turim, cuja orquestração está a cargo de Bélatar, veremos que a margem de indeterminação de cada núcleo, traveling, vento negativo, sol, carroça, é grande.
o que faz da união dos conjuntos individuais algo ainda mais complexo. Não seria excessivo salientar que a margem de indeterminação não deve ser confundida com a possibilidade de improviso. Em Belatar não há improviso. Tudo é programado e ensaiado. Sendo assim, a margem de indeterminação de cada agrupamento da equipe, da maquinária, responsável pelo movimento da câmera, pela eficiência e direcionamento do vento artificial, pela aparição das folhas e da poeira, pela sintonia do voo do helicóptero com a mise-en-scène, ou da equipe de câmera, corresponsável por sua movimentação, pela exposição do negativo, pela acuidade do foco e, consequentemente, pela nitidez da imagem, ou ainda dos agentes da ação em cena, o cavalo, a carroça e o seu cocheiro amador, configura a potência do conjunto de máquinas abertas, operadas por um conjunto de seres técnicos de alta especialização. As palavras de... André, não, desculpa que já bateu os 20 minutos, você pode avançar um pouquinho mais, porque só tem vocês dois, tá? Eu não pulei os trechos que eu tinha cortado, porque eu tinha mais tempo, por isso que está aí. Mas eu estou terminando. Tá, ok, obrigado. O conjunto de máquinas abertas, cito um trechinho de Simondon aqui, o conjunto de máquinas abertas aceita o homem como um organizador permanente, como um intérprete vivo das inter-relações entre as máquinas, fazem eco na cena de abertura do Cavalo de Turim e nos ajudam a compreender as complexidades das inter-relações entre as máquinas articuladas pelo homem. Eu quero sim passar rapidamente aqui, eu ia passar enquanto um trechinho muito curto do making of, eu estaria falando nesse momento outras coisas. Ok. Façamos um exercício de observação dos componentes de filmagem desse plano a partir do momento em que a câmera é acionada sob os comandos do cineasta. Todos os envolvidos estão esperando por esse momento, atentos e, de certo modo, apreensivos. A energia latente que aflora é semelhante àquela sentida nos momentos anteriores à entrada em um palco, pois todos irão atuar em conjunto, cada qual em seu papel. O motor do caminhão está ligado, o helicóptero está à espreita. O som ensurdecedor da movimentação dessas máquinas faz com que seja impossível qualquer tipo de comunicação verbal, e seus operadores têm como tarefa a produção de ventos e movimentos verossímeis nos exatos lugares e momentos planejados para essa cena. O cavalo, por sua vez, obedece aos comandos de seu cocheiro acidental, sem poder se impressionar muito com toda a parafernália que o rodeia, pois a carroça não pode parar e, ao mesmo tempo, tem que manter um compasso estável dentro de um percurso pré-determinado.
Do cavalo, sabemos pelo depoimento do produtor Gabor Tene, a Lídia Mello, que com os cavalos também tivemos dificuldades. Eu e Belatar fomos à procura de um cavalo. Ele se apaixonou por um. Começamos a filmar e o cavalo não queria carregar peso. E como não éramos peritos em cavalos, não sabíamos que isso podia acontecer. Quando colocamos o cavalo para carregar a carroça com as coisas, ele se recusou e se deitou no chão. Tivemos que arranjar outro cavalo parecido com o primeiro para rodar as sequências. O cavalo ainda existe. Eu o comprei, está na fazenda de um amigo e já tem 3 crias. O ator, por sua vez, na sua dupla tarefa de cocheiro e personagem, mantém as rédeas sob controle apenas com uma mão, com gestos tímidos e silenciosos muito bem ensaiados. Janusz Derzi comenta também, em entrevista concedida a Lídia Mello, cito, eu gosto de tudo neste filme e do personagem, embora tenha me exigido muito. Foram 4 anos e 8 meses de trabalho duro. Às vezes eu saía de casa às 6 da manhã e não retornava antes da meia-noite. Quando chegava em casa, eu estava sujo e morto de cansaço. Só no treinamento com o cavalo trabalhei durante uns 9 meses e tive que usar apenas meu braço esquerdo e deixar meu braço direito paralisado para compor o personagem como Bela queria. Tudo tinha que ser muito preciso, perfeito para ele. A perfeição desta cena, que compõe com o trabalho de todos, o operador do traveling começa a acompanhar a carroça, enquanto o operador de câmera maquinista move o braço da grua. Ambos têm que entrar em excelente sincronismo com o ritmo da carroça, pois têm a tarefa de explorar em diferentes ângulos os detalhes da interpretação do cavalo e do homem. O assistente de câmera ajusta o conjunto óptico para que se possa alcançar o máximo da profundidade de campo sem necessidade de acomodação do plano focal. Ele está atento também aos mínimos movimentos da câmera, sua segurança, seus ruídos e principalmente a quantidade de negativo carregada no chassi e sua adequação à duração do plano. Este plano, com duração de 4 minutos e 24 segundos, utiliza uma nata de negativo em sua totalidade e de forma arriscada. Uma câmera não é pensada para usar tanto, mas o risco é minimizado por uma máquina e uma equipe técnica de qualidade. Contudo, isso não impede o frisson sentido pelos assistentes na aproximação do término do negativo. Pensemos agora no vento provocado pelo helicóptero na tentativa de emular os gestos da natureza. O quanto é muito, o quanto é pouco, impossível dizer. O diretor de fotografia, Fred Kellerman, numa entrevista dada à revista Cinemascope, comenta de forma bem-humorada esta questão. O entrevistador pergunta, como você criou o vento? Kellerman responde, tínhamos equipe enorme e eles todos assopravam, e ele cai na gargalhada. Kellerman é o responsável final pela materialização da imagem. Seu planejamento tem que contemplar o esperado e o inesperado, e suas escolhas, como, por exemplo, a simples abertura de diafragma, tem que se adequar de forma eficiente à textura do filme como um todo, a toda extensão do plano, nos vários ângulos de câmera, e num pequeno detalhe, não tão sutil, desejado pelo diretor, de que essa cena fosse filmada com o sol próximo ao horizonte, e que ele deveria, ou pelo menos poderia, aparecer ao final do longo trajeto. Em outra entrevista, agora para Lídia Mello, Kellerman comenta sobre os planos longos. Os longos e coreográficos planos precisam de um longo tempo de ensaios, claro. É uma dança da câmera, dos atores e até mesmo das luzes e, às vezes, dos objetos. A câmera dança com o mundo e, ao dançar com ele, cria algo. Podemos perceber, pelas palavras de Kellerman, que a todo momento o conjunto técnico e humano trabalha como uma rede única de criação, na impossibilidade de fissura entre o técnico e o artístico, ou entre o essencialmente humano e a máquina, o cinema, a nosso ver, compactua com Simondon. E não poderia ser diferente, pois para ele, o destino da inspiração estética de todo pensamento que tende à sua realização é constituir no interior de cada modo de pensar uma retícula que coincida com a retícula dos demais modos de pensar, neste caso, de agir. A tendência estética é o ecumenismo do pensamento. Dito de outro modo, o cinema, forma de representação em que a estética, por óbvio, está totalmente implicada, proporciona um terreno comum onde as várias formas de pensamento e de ação podem se manifestar. O ato cinematográfico poderia ser entendido como um ato ecumênico, e por ser ecumênico, a conciliação entre o sagrado e o profano, entre a crença e a ciência, entre o técnico e o artístico, é sua condição existencial. Nas palavras de Simondon, cito, toda imagem forte é dotada de um poder fantasmagórico,
posto que pode sobrepor-se ao mundo da representação objetiva e da situação presente, como um fantasma chamado a atravessar muralhas. Fecho a citação. E com a imagem forte do plano inicial de O Cavalo de Turim, temos o fantasma do cavalo de Nietzsche atravessando a muralha do açoite, de sua própria condição e do tempo, num ciclo ininterrupto entre imagem e pensamento, dado pela arte do cinema, esta atividade necessariamente tecnológica e indiscutivelmente humana. Obrigada. Ok, obrigado. Como é que eu Andréia, saio da... obrigado. Oi? Agora foi. Como é que eu Tá. saio do compartilhamento de tela? Bom, Aqui. obrigado às apresentações. Vamos passar diretamente para as perguntas. Eu já tenho 3 perguntas aqui. Vou fazer as 3 perguntas para as 2 apresentações e depois, se alguém quiser fazer mais perguntas, é só mandar. A primeira é da Thalita Bastos para a Cristiane Mocarzel. Estou encantada com o trabalho apresentado, da pesquisadora e do cineasta. Mocarzel, gostaria de saber qual sua reflexão sobre as potencialidades de afetação e produção de sensações dessas imagens dançantes que você produz. Cristiane, essa questão da produção de sensação através das imagens do cineasta e a continuação da obra na sua recepção faz parte do seu interesse de pesquisa? Ou seja, pensar o processo criativo como algo que não se encerra na obra, mas também está atravessada pela forma como ela é recebida pelo espectador? Próxima pergunta da Manuela Penafria para o Evaldo. Sobre a sua recusa da palavra, concordo que é a falta de vocabulário para, por exemplo, descrevermos os belíssimos gestos dos corpos. A Andréia referiu justamente isso. Traveling é a palavra que temos, mas não se adequa ao plano do filme O Cavalo de Turim. A partir da dança, não poderão surgir novas palavras ou será melhor o silêncio? E uma última pergunta, nesse momento, do Eduardo Baggio para a Andréia. O processo técnico-tecnológico no filme O Cavalo de Turim indicaria uma proposição criativa de Bela Art que poderia ser pensada enquanto ato teórico? Cristiane e Mocarzel, vocês querem começar? Cris começa. Deixa ativando o som, ok. É Thalita, né, que fez a pergunta. Obrigada, Thalita, pela pergunta. Interessante. Só que não. De fato, eu não tenho esse interesse de pensar o espectador, né, ou aquele momento em que a obra não é gestada só pensar no gesto criativo em si, mas todo o meu interesse ele está pautado, na verdade eu sou pirciana, semioticista, é na obra em si, né? Então a obra é que tem esse meu interesse, que tem esse meu mergulho. Eu penso na obra, no filme, como um pensamento, como um fenômeno que se apresenta e ele tem que dar conta, né, de possíveis significados, de possíveis mensagens abertas. Então, este é o meu interesse. E, realmente, eu não penso nessa parte de pesquisa de recepção, em como chega. Infelizmente, não é a minha linha de raciocínio. Assim, o que acontece? É muito difícil você tentar criar um casamento entre o cinema e as artes do palco, digamos assim, o teatro, a dança, né? Porque são artes da presença. E no cinema, a única presença é a presença do espectador, né? Então, eu acho que é essa ideia de tentar perspectivar o ponto de vista de quem dança, de delegar o ato da filmagem para quem dança, de procurar sensorializar a imagem, né? Mesmo em situações com câmeras com uma certa precariedade, você criar uma texturização sensorial sob o ponto de vista de quem dança é uma forma de levar
isso para o espectador, né? Assim, eu acho que é a única presença do cinema, né? No teatro você tem uma outra, né? A dança, enfim. E acho que é por aí. Ok. É minha vez? Andréia? É difícil pensar tão rapidamente, só pelo esse trecho da minha fala, pensar o Simondon, a teoria que está por trás do Simondon, do próprio Bellatar, junto com o Simondon. Primeiro porque a obra do Bellatar ela tem uma coerência e que ela vai se desenvolvendo ao longo de cada filme. Eu acho que o Cavalo de Turim chega numa certa excelência técnica e que ele busca mesmo, ele inclusive fala, né, que a razão de fazer cinema é simplesmente ir melhorando a cada vez, e quando ele chega no Cavalo de Turim, melhorando a sua própria forma de fazer, né, ele é extremamente pragmático, né, todas as entrevistas dele, ele é extremamente pragmático, ele não dá margem, assim, se algum dia chegar nas mãos dele Simondon e Bellatar, eu acho que ele vai achar uma grande bobeira tudo isso, mas essa excelência técnica para ele não é uma excelência técnica pela técnica em si, é a excelência da criação, né? O próprio, se você vai nas entrevistas de toda a equipe em relação ao Cavalo de Turim, você tem um controle total de absolutamente tudo. Por exemplo, aquela casa do Cavalo de Turim, ela é construída num terreno proibido, passam tubos de gás embaixo e é proibido construir, mas ele e sua equipe acham que deve ser construída ali, então ele constrói de uma forma com que isso não afete o terreno, e depois tem que ser destruída. Então ele tem um desejo de criação de realidade em todas as suas minúcias, né? Ele tem que criar absolutamente tudo, ele tem o controle sobre absolutamente tudo. Só que é um controle que vai sendo construído ao longo de sua obra, particularmente junto com sua equipe, que se repete também, né? Então, é um controle compartilhado com essa equipe, uma confiança de que este grupo vai entrar em sintonia ao longo de ensaios exaustivos de toda sorte, né? Então, o que seria uma teoria do fazer do Bellatar, não tem como abrir mão da parte do primor técnico, né? Não tem como abrir mão, não dá para pensar o Bellatar apenas pelos seus temas, né? Pelos seus temas do cotidiano, dessa morte, né? Do Cavalo de Turim, por exemplo, né? Dessa ação cotidiana que vai se esvaindo, porque simplesmente algum dia ela vai acabar, né? A gente poderia pensar o Bellatar dessa maneira, mas a teoria dele não está só em seus temas, ou não está só até na sua visualidade, né? Ela, sem dúvida, pelo menos no meu entender, ela se constrói a partir do rigor técnico, tanto é que quando ele se recusa totalmente a partir a pular para o digital, porque sim, apesar dos filmes, a gente poder ter filmes semelhantes, a forma com que ele filma e o que ele entende por cinema se encerra naquele momento, né? Não só porque ele decidiu encerrar, mas porque aquele modo de se fazer cinema simplesmente acabou, né? Então, eu acho que dá para pensar, não é exatamente o que esse trabalho faz, mas sim, dá para pensar uma teoria dele em relação ao desenvolvimento que ele mesmo galgou nos seus próprios filmes. Não sei se respondi, mas acho que é isso. Ok, Andréia, tem mais uma pergunta para você, aproveitar que você já está aqui. A pergunta do Lennon Macedo. Tá? Andréia, gostei muito da apresentação e gostaria de te ouvir um pouco mais sobre a diferença entre margem de indeterminação e improviso. Simondon tem especial interesse pelas operações, pelos processos, enfim, pela individuação. Poderíamos pensar Bellatar como um cineasta da individuação? Cineasta dos longos planos, em que personagens e paisagens permanecem em contínuo processo de individuar-se, mas nunca, de fato, destacando-se do meio metaestável que o ronda, teria margem de determinação o processo de individuação no cinema de Tar?
Deixa eu só ler aqui o finalzinho. Seria a margem de determinação, o processo de individuação. Não saberia responder, não é que eu não saberia, eu acho que esse teu... onde você chegou no seu pensamento nesse final de pergunta, talvez eu não alcance, pelo simples fato, assim, de uma coisa muito... a margem de determinação, pelo que você coloca ali, parece que também conhece um pouco da obra de Simondon, a margem de indeterminação, a princípio é uma coisa muito simples que ele traz, né? Primeiro que Simondon nunca falou de cinema, né? Vamos deixar bem claro isso, ele nunca falou de cinema, e os objetos técnicos com os quais ele trabalha nos seus exemplos não são objetos semióticos, né? Tem uma parte desse texto que eu trago um pouco do Arlindo Machado, que eu acho que faz uma ponte boa, que o Arlindo Machado é um grande leitor de Simondon, há muitos anos, né, desde os anos 70, então eu ia até colocar como homenagem ao grande Arlindo, mas não coloquei, não cabia. Então, é difícil a gente falar de cinema, de um objeto técnico artístico, né, apenas com o pensamento do Simondon. A margem de indeterminação é essa possibilidade do humano na técnica, na minha concepção. Ele está ali se referindo diretamente ele está se contrapondo a todo um pensamento em que pensa a máquina como algo externo ao humano, como algo que algum dia pode ser automatizado de certa forma, que vai superar o humano, né? Ele está ali nos anos 50, final dos anos 50 como nos anos 60, né? Diferente de hoje. Então, ele coloca a margem, esse autômato nunca vai chegar para Simondon, ele não existe, e o humano, essa imbricação entre máquina e humano, ela é fundamental e ela é para sempre na cabeça do Simondon e nos textos dele, para sempre assim, né? Eu acho que hoje ele entenderia isso dessa forma também, pelo menos é o que eu penso sobre Simondon. Então, a margem de determinação é onde entra o humano, é onde ele pode utilizar essa máquina de forma criativa. Isso eu estou reduzindo para pensar esse conceito dentro do cinema. Portanto, sim, é um exercício de individuação. É um exercício de individuação, e gostei muito do que você coloca como conexão ali, né? Como o próprio cinema dele pode ser esse processo que você descreveu ali. Tem mais uma coisa no meio que eu queria, um cineasta da individuação, cineasta de longos planos, que os personagens e paisagens permanecem em contínuo processo. Já os personagens teria que ver filme a filme, né? Eu não consigo pensar apenas isso e a gente vai aplicando soltamente por ali. Mesmo porque quando a gente pensa o Cavalo de Turim, os personagens estão se desfazendo. Então, para mim são duas coisas, pensar a história, os personagens, as relações desses personagens com o seu próprio ambiente, e pensar o cinema enquanto o modo de fazer de cinema do Belatar. Claro que tem relação, mas teria que avaliar filme a filme e chegar. Não vou responder sim, assim, super entusiasmada, porque eu gostei muito da ideia, mas a gente pode responder aos poucos, lendo e com certeza eu estou elaborando isso, um dia vira um artigo, já está velho, mas precisa virar um artigo logo, mas de certo você vai entrar nele, né? Assim, gostei do que você colocou ali. Respondi? Talvez. Ok, e uma pergunta agora do Jean Mermelo, para você, André, e para o Mocarzel também. É a mesma pergunta para os dois. Foi citado o Comolli e a relação entre a câmera e os corpos. Do mesmo modo, o processo descrito pela Andrea é justamente a fricção da câmera com os diferentes corpos/objetos na obra de Belatar. Gostaria de ouvi-los em relação a este contato câmera-corpo. Andréia, você aproveita que ficar com a palavra, você fala e depois a gente passa para o Mocarzel, tá? A primeira coisa que me vem na cabeça, Jamer, é que é claro que você citou como ali na tua pergunta, né? E como pensamento solto que surgiu para mim durante a mesa, né? Para mim, o Belatar é o anti-Comolli, né? Não tem a fissura do real, ele tem a criação do real, ele cria cada pedacinho. Então, para mim, Belatar, e Simondon nem o diga, né? Fissura do real não existe aqui.
né, só porque você citou como ali na pergunta, né. Tem todo um trabalho, né, de desenvolvimento na minha tese desse corpo que dança, dessa coreografia da câmera, e aqui tem um pouquinho, né, tem na fala do próprio Kellerman dizendo, né, que é uma coreografia dos planos longos e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, o cavalo está dançando, né, o cavalo tem todas as escolhas técnicas para que esse cavalo, esse cocheiro com uma mão só e tudo isso aconteça como uma dança, sem dúvida nenhuma. E é uma dança de vários corpos, do motorista do caminhão, do piloto do helicóptero, né? Da mesma forma que o Moncarzel cria seus aparatos técnicos, né, para a sua especificidade da dança, quer seja uma câmera literalmente na mão, e um processo de montagem fluido e tudo mais, aqui também é uma dança, né? Eu acho que eu sempre penso, né? Eu sou diretora de fotografia, eu sou câmera de cinema, sempre é uma dança, né? Empunhar uma câmera é dançar. É isso. Pronto. Vou casar. O Comolli, assim, o pensamento dele me contaminou absurdamente, né? Assim, como realizador, por essas ideias, né, do real como fratura. Mas nessa maneira de pensar o corpo, eu acho que ele traz um conceito genial para o documentário, que é o conceito de auto-mise-en-scène, né? Que é um conceito que ele traz da antropologia, da Claudine de France, e ele aplica ao documentário. E ele, eu acho isso até, tudo que eu passei a filmar, eu comecei a ver uma tripla camada em quem eu filmo, né? Então, inicialmente, ele fala que as pessoas estão revestidas de uma gestualidade, né, de gestos apreendidos em seus ambientes sociais, né? Então, essa é uma camada gestual nos corpos, né? Depois, ele vai falar que existe uma segunda camada mais pulsional, que é uma camada de gestos involuntários, de atos falhos, né? Então, assim, há todo um embaralhamento dessa dupla gestualidade. E, por fim, ele comenta que, isso é genial também, que quem eu filmo me devolve o meu olhar, né? E, de alguma maneira, o meu olhar está impresso no corpo de quem eu estou filmando, porque, de alguma maneira, ele está me devolvendo o meu olhar, e esse olhar está, de alguma maneira, materializado no seu corpo, né? Então, eu acho que isso me parece de uma genialidade, assim, essa aplicação do conceito de auto-mise-en-scène, que ele utiliza também num texto muito clarividente, quando ele fala da campanha presidencial do Le Pen, né? Ele fez 2 filmes sobre o Le Pen, que é aquele candidato, agora é a filha, né, ultra, né, nacionalista na França, e ele comenta que ele fez um filme, né, e na montagem ele fez uma montagem extremamente maniqueísta para demonizar o personagem. E um dos princípios diabólicos do cinema é quando você faz isso, o espectador vai ficar do lado, porque sabe que nós temos o poder da manipulação da linguagem. E depois ele diz que em personagens, né, inimigos, digamos, né, como filmar o inimigo, né, aí ele descreve o Le Pen descendo uma escadaria em Marseille, se não me engano, e ele vem com aquele discurso todo, né, oficial, chapa branca, ou seja, com aquela postura, com aquela auto-mise-en-scène, e subitamente um segurança toca o corpo dele, e no tocar daquele corpo, ele revela toda a sua truculência, o seu fascismo, ao chamar a atenção daquele cara por ter tocado o corpo dele, que ele não queria que tocasse.
Então, o Comolli, ele defende muito essa ideia de você deixar, no caso de filmar o inimigo, todo mundo só quer filmar o que ama, né? Mas filmar o inimigo não é simples. Ele diz que você deve sempre evitar situações privadas, sempre situações públicas, para deixar com que o personagem se revele através da sua própria auto-mise-en-scène. É isso. Marcelo, acho que não está dando para ouvir, ele está mutado. Né? Desculpa, não vi. Eu vi a minha imagem e pensei que eu estivesse falando. Enfim, 8h35, a gente passou 5 minutos do horário oficial. Se não tivermos nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer aos palestrantes de hoje. Gostei bastante das duas sessões, foram bastante proveitosas. Gostaria de agradecer a todos, tanto a sessão anterior quanto esta sessão. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Zoom e pelo YouTube. E resta apenas fazer o convite para que retorne amanhã, as 2 sessões de amanhã, e também no mesmo horário, mesa 3, às 5 horas, das 5 às 8h30, às 6h30, desculpa, e a mesa 4, das 7 horas às 20h30. Muito obrigado a todos e até amanhã. Gente, obrigado aí pelo convite, obrigado, Cris. Parabéns aí por esse trabalho aí de discussão das teorias dos cineastas aí. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais, né? Boa noite. Até mais. Obrigado, André. Tchau. Até mais. Tchau, Marcelo. Tchau, Até amanhã. Cris.